Sabia que aquela sua chávena de chá quente e reconfortante pode estar silenciosamente a sabotar a sua pressão arterial, sem que você sequer perceba? Muitos de nós, à medida que envelhecemos, recorremos ao chá para relaxar, para aquecer, para nos sentirmos bem. Pensamos que é sempre uma escolha saudável, natural, um abraço líquido que nos conforta. Mas, e se eu lhe dissesse que alguns dos chás que talvez beba regularmente, ou que até lhe foram recomendados por serem naturais, podem estar a causar um problema silencioso, elevando a sua pressão arterial e colocando a sua saúde em risco sem que haja um único sintoma aparente? É uma realidade dolorosa. Não é? A ideia de que algo tão benigno e presente no nosso dia a dia pode ser, sem o nosso conhecimento, um vilão para o nosso coração e para o nosso bem-estar geral. A pressão arterial elevada, como bem sabemos, é uma doença silenciosa, uma ameaça que muitas vezes só descobrimos quando já causou danos. E a verdade é que, no meio de tantos conselhos sobre o que comer ou não comer, poucos nos alertam para os perigos ocultos que se podem esconder na nossa chávena de chá. Mas não se preocupe. Não está sozinho nesta descoberta. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e olhar atentamente para 5 chás comuns que têm o potencial de fazer a sua pressão arterial disparar sem que você nem sonhe. Vou explicar-lhe por quê. Como os identificar e, claro, como proteger a sua saúde. Fique até ao fim, pois o último chá desta lista vai surpreendê-lo. Vamos começar com o primeiro chá na nossa lista. E este é um que muitas vezes passa despercebido, mas que tem um impacto surpreendentemente direto na sua pressão arterial. Estou a falar do chá de alcaçuz. Talvez se lembre de beber chá de alcaçuz quando tinha uma tosse persistente, ou para ajudar na digestão depois de uma refeição mais pesada. É um sabor único. Não é doce, um pouco anisado, e para alguns, até reconfortante. Mas, por detrás desse sabor adocicado e familiar, esconde-se um perigo insuspeito para a sua pressão arterial. Especialmente para nós, que já não somos uns miúdos. O segredo, ou melhor, o problema do alcaçuz, reside numa substância chamada glicirrizina. Esta substância é a responsável por aquele sabor tão característico. Mas o que muitos não sabem é que ela atua no nosso corpo de uma forma muito semelhante a uma hormona que produzimos nas nossas glândulas suprarrenais, chamada aldosterona. Quando os níveis de aldosterona no corpo aumentam, o nosso organismo começa a reter mais sódio e água. Pense nisto como o seu corpo a agarrar-se a tudo, sem deixar ir. E o que acontece quando o nosso corpo retém mais sódio e água exatamente? O volume de sangue nas nossas veias e artérias aumenta. O que, por sua vez, força o coração a trabalhar mais para bombear esse sangue extra. É como tentar bombear mais água através de um cano do mesmo tamanho. A pressão lá dentro tem que subir. E não é só isso. A glicirrizina também pode levar à perda de potássio, um mineral vital para a saúde cardiovascular, que ajuda a equilibrar o sódio e a manter a pressão arterial num nível saudável. A combinação de retenção de sódio, água e perda de potássio cria um coquetel perfeito para a elevação da pressão arterial. E o pior é que isto pode acontecer de forma gradual, sem que você sinta qualquer sintoma, sem dores de cabeça, sem tonturas, sem nada que o alerte. É por isso que é um inimigo tão silencioso. O alcaçuz não se encontra apenas em chás puros de alcaçuz. Ele pode estar escondido em misturas de chás de ervas que prometem relaxamento, chás para a digestão, ou até mesmo em pastilhas para a garganta e alguns doces. Portanto, o conselho aqui é crucial: leia sempre os rótulos com muita atenção. Procure por alcaçuz, raiz de alcaçuz,
ou licorice root, se for um produto importado, se você já tem pressão alta ou está a tomar medicação para a pressão, ou se tem histórico familiar de problemas cardíacos. O melhor mesmo é evitar completamente o alcaçuz. É um risco que simplesmente não vale a pena correr. E se tiver dúvidas, a conversa com o seu médico ou farmacêutico é sempre a melhor opção. Eles podem dar-lhe um conselho personalizado e seguro. Recorde-se que natural não significa automaticamente seguro para todos. A natureza tem remédios maravilhosos, sim, mas também substâncias poderosas que exigem respeito e conhecimento. Agora que desvendamos o perigo do alcaçuz, passemos ao próximo, que talvez esteja na sua chávena todos os dias, a ajudá-lo a começar o dia ou a dar-lhe aquele conforto da tarde. E se lhe dissesse que o seu querido chá preto, aquele que muitos de nós adoramos logo de manhã ou à tarde, para nos dar um boost de energia, pode ser um amigo traiçoeiro para a sua pressão arterial. Sim, estou a falar do popular chá preto, em Portugal. O chá preto faz parte de muitos rituais, desde o pequeno almoço até ao chá das 5. E é uma bebida que nos acompanha em tantos momentos. Mas, como tudo na vida, o excesso é o inimigo. E no caso do chá preto, o culpado é a cafeína. A cafeína é um estimulante. Quando a consumimos, ela age no nosso sistema nervoso central, aumentando a frequência cardíaca e, para algumas pessoas, também pode causar uma ligeira e temporária constrição dos vasos sanguíneos. Para a maioria das pessoas saudáveis, esta elevação é mínima e de curta duração. No entanto, para nós, que já temos mais de 60 anos, e especialmente para quem já vive com hipertensão ou tem predisposição, essa resposta à cafeína pode ser mais acentuada e prolongada, tornando-se num problema real. Imagine o seu coração como uma bomba e as suas artérias como mangueiras. Quando a cafeína faz o coração bater mais rápido e as mangueiras se apertam ligeiramente, a pressão dentro delas aumenta, se isso acontece repetidamente ao longo do dia, com várias chávenas de chá preto forte. O seu sistema cardiovascular está sob um estresse contínuo. Não é que uma chávena de chá preto vá causar um AVC de imediato. Longe disso. Mas é a acumulação, a repetição diária, o hábito de beber muito chá preto ao longo dos anos, sem atenção, que pode contribuir para a manutenção de uma pressão arterial mais alta ou dificultar o seu controlo. Mesmo com medicação, pense também na sensibilidade individual. Algumas pessoas são mais sensíveis à cafeína do que outras. Se você sente o coração a acelerar, ou uma certa ansiedade depois de beber chá preto, pode ser um sinal de que o seu corpo reage fortemente à cafeína. E, consequentemente, a sua pressão arterial também pode estar a ser afetada. A solução não é banir o chá preto da sua vida. De forma alguma, é sobre moderação e consciência. Se você costuma beber 3, 4 ou mais chávenas de chá preto por dia, talvez seja a altura de reconsiderar. Comece por reduzir gradualmente. Experimente uma chávena por dia e depois passe a opções descafeinadas, ou chás de ervas que são conhecidos por serem seguros para a pressão arterial, como a camomila ou cidreira, ou, simplesmente, intercale com água e se sentir que o chá preto lhe faz falta pela manhã, para o despertar. Pode experimentar o gengibre ralado em água quente com um pouco de limão, que é um excelente estimulante natural e sem cafeína. A sua saúde agradece a gentileza. Agora que falamos sobre o chá preto, e se lhe dissesse que o seu primo mais saudável, o chá verde, também merece a sua atenção e não está isento de cautela. Sim, estou a falar do chá verde. Ele é muitas vezes elogiado pelos seus antioxidantes, pela sua capacidade de ajudar a prevenir doenças,
e por ser visto como uma bebida quase milagrosa para a saúde. E, de facto, é maravilhoso em muitos aspectos, mas, tal como o chá preto, contém cafeína, embora geralmente em quantidades menores que o chá preto ou o café. A cafeína no chá verde ainda pode ser suficiente para causar uma elevação temporária da pressão arterial em pessoas sensíveis ou que consomem grandes quantidades. Pense, por exemplo, em alguém que bebe chá verde muito forte, ou várias chávenas ao longo do dia, talvez até ignorando o facto de que está a consumir cafeína. Os efeitos são semelhantes aos do chá preto, um aumento temporário da frequência cardíaca e uma possível constrição dos vasos sanguíneos. Para quem já toma medicamentos para a pressão arterial, a cafeína pode, em alguns casos, interagir com esses medicamentos, tornando-os menos eficazes ou alterando a sua forma de ação. Além da cafeína, o chá verde contém compostos chamados catequinas, que são ótimos para a saúde em geral, mas em doses muito elevadas, especialmente através de extratos concentrados, podem, em casos raros, ter efeitos sobre a pressão arterial. O ponto-chave aqui não é temer o chá verde, mas sim abordá-lo com a mesma moderação e consciência que abordaria qualquer bebida com cafeína. Se está a beber chá verde porque lhe disseram que é muito saudável e acaba por exagerar na dose, talvez esteja a anular parte dos seus benefícios e a criar um risco para a sua pressão. Aconselho a desfrutar do chá verde com moderação, talvez 1 ou 2 chávenas por dia, e a evitar preparações muito concentradas, especialmente se for sensível à cafeína ou se já tem a pressão alta. E, mais uma vez, se está a tomar medicação para a pressão ou outras condições médicas. Uma pequena conversa com o seu médico sobre o seu consumo diário de chá verde pode ser muito esclarecedora e importante para a sua segurança. Não é sobre privação, mas sobre informação e escolhas inteligentes. Agora, vamos falar de um chá que muitos veem como um elixir de vitalidade, um segredo para nos mantermos jovens e ativos, mas que pode ter um lado obscuro para a sua pressão, o chá de ginseng. Muitas vezes, quando pensamos em ginseng, imaginamos energia, uma mente mais alerta e uma sensação geral de bem-estar. É quase como um segredo ancestral para nos mantermos jovens e ativos. Não é, mas há um detalhe crucial sobre o chá de ginseng que raramente é mencionado, e que pode ser vital para a sua pressão arterial. Existem diferentes tipos de ginseng, e nem todos têm os mesmos efeitos. O mais conhecido e estudado é o Panax ginseng, também chamado de ginseng asiático ou coreano. É este tipo de ginseng que tem sido associado a potenciais elevações da pressão arterial em algumas pessoas. A forma como o ginseng afeta a pressão arterial não é totalmente compreendida e pode variar de pessoa para pessoa. Alguns estudos sugerem que pode ter um efeito bifásico, ou seja, pode inicialmente aumentar a pressão em certas doses e depois diminuir em outras, ou ter efeitos diferentes dependendo da condição inicial da pessoa. Mas o que é importante para nós, especialmente se já temos a pressão alta, é que o ginseng ele pode, em alguns casos, interagir com os medicamentos para a pressão arterial, tornando-os menos eficazes ou até mesmo exacerbando a hipertensão. Imagine que o seu medicamento está a trabalhar para relaxar os seus vasos sanguíneos e diminuir a carga sobre o seu coração. Se ao mesmo tempo está a tomar um chá de ginseng que, no seu corpo, tem um efeito contrário, é como estar a puxar para 2 lados diferentes. O resultado pode ser que a sua pressão arterial não baixe como deveria, ou até que suba, colocando-o em risco sem que você perceba a ligação ao chá que está a beber.
É por isso que é tão perigoso. Muitas pessoas veem o ginseng como uma erva adaptogênica, ou seja, que ajuda o corpo a adaptar-se ao estresse e a encontrar um equilíbrio. E isso é verdade em muitos aspectos para a saúde geral. No entanto, quando se trata de algo tão sensível como a pressão arterial, essa adaptabilidade pode ser um risco. O conselho mais importante aqui é se está a pensar em tomar chá de ginseng ou qualquer suplemento de ginseng. E se tem pressão alta, ou toma medicação para a pressão, ou tem alguma condição cardíaca. É absolutamente essencial que fale com o seu médico antes. Não é uma questão de talvez, é uma questão de segurança. O seu médico poderá avaliar se o ginseng é seguro para si. Qual o tipo mais adequado, se houver algum, e em que dosagem? Tendo em conta o seu histórico de saúde e a sua medicação atual. É melhor prevenir do que remediar. E a sabedoria de um profissional de saúde é insubstituível. Não se deixe levar pela ideia de que algo natural é sempre inofensivo. A natureza é poderosa, e o nosso corpo, especialmente à medida que envelhecemos, reage de formas únicas a diferentes substâncias. O conhecimento é a sua maior ferramenta de proteção. E agora, chegamos ao quinto chá, aquele que muitos consideram uma bebida energizante e social, mas que pode estar a agir como um vilão secreto na sua saúde cardiovascular, sem que você tenha a mínima ideia. Estou a falar do chá de erva mate. Talvez já tenha ouvido falar da erva mate, ou talvez até a beba, especialmente se tiver amigos ou familiares que vieram da América do Sul. É uma bebida com uma rica história e um ritual social para muitos, um símbolo de partilha e convívio. Mas para a sua pressão arterial, pode ser uma faca de dois gumes. E este é um dos chás que mais surpreende as pessoas na nossa lista. A erva mate é conhecida pela sua capacidade de dar um sprint de energia, semelhante ao café, mas com uma sensação de alerta mais suave e duradoura, sem os nervos que alguns sentem com a cafeína, e é precisamente por isso que ela está na nossa lista. A erva mate contém um conjunto de estimulantes, sendo os principais a mateína, que é quimicamente muito semelhante à cafeína, mas também teobromina e teofilina, encontrados no chocolate e no chá, respectivamente. Estes compostos têm a capacidade de aumentar a frequência cardíaca e de contrair os vasos sanguíneos, levando a uma elevação da pressão arterial. O efeito da erva mate na pressão arterial pode ser particularmente relevante para nós. Na nossa faixa etária, o nosso sistema cardiovascular tende a ser mais sensível aos estimulantes do que era na nossa juventude. O coração pode ter que trabalhar mais. As artérias podem não ser tão elásticas. E qualquer estímulo que aumente a sua carga de trabalho pode ser um risco silencioso. Embora a erva mate seja celebrada por muitos benefícios para a saúde, como ser rica em antioxidantes e vitaminas, a sua natureza estimulante não pode ser ignorada quando se trata de pressão arterial. Se você tem hipertensão, ou se já está a tomar medicamentos para controlar a sua pressão. O consumo regular e em grandes quantidades de erva mate pode ser problemático. Pode interferir com a eficácia dos seus medicamentos. Ou simplesmente adiciona um fator de estresse ao seu sistema cardiovascular que não é desejável. É o mesmo princípio que vimos com o chá preto. E o chá verde, a moderação é a chave. Mas com a erva mate, a surpresa vem porque muitas vezes não a associamos ao mesmo tipo de perigo que associamos ao café ou a bebidas energéticas. É vista como uma alternativa saudável. E embora possa ser em muitos aspectos, para a sua pressão arterial, requer cautela, se é um apreciador de erva mate. Não precisa de a eliminar completamente da sua vida, mas seja consciente da quantidade que bebe
Evite preparações muito fortes e observe como o seu corpo reage. Se sentir palpitações, nervosismo, ou se a sua pressão arterial teima em não baixar, talvez seja um sinal para reduzir o consumo ou procurar alternativas. Mais uma vez, uma conversa franca com o seu médico sobre os seus hábitos de consumo de erva mate será de grande ajuda. Ele poderá dar-lhe orientações específicas para o seu caso, assegurando que desfruta da vida sem colocar a sua saúde em risco. É importante lembrar que o objetivo aqui não é criar alarmismo, mas sim capacitá-lo com informação. Vimos que o alcaçuz, com seu sabor doce e inocente, pode ser um inimigo oculto devido à glicirrisina, levando à retenção de sódio e à perda de potássio, elevando a sua pressão arterial sem que você perceba. Aprendemos que o chá preto e o chá verde, apesar de serem escolhas populares e cheias de antioxidantes, exigem moderação devido à cafeína, que pode aumentar a frequência cardíaca e contrair os vasos sanguíneos, especialmente para nós que já temos mais de 60 anos ou lidamos com hipertensão. Descobrimos que o ginseng, aclamado pela vitalidade e energia, pode ter um lado B perigoso para a pressão, capaz de interagir com medicamentos e, em alguns casos, causar picos de pressão e, por fim, a erva mate, aquela bebida social e energizante, guarda também a sua dose de estimulantes que, embora possam dar-lhe um impulso, podem sobrecarregar o seu sistema cardiovascular. Percebe como é importante estarmos atentos a cada detalhe do que consumimos. A sua chávena de chá, que parece tão inofensiva, pode conter segredos que afetam diretamente o seu bem-estar. Não se trata de eliminar o chá da sua vida. De todo, o chá é uma bebida maravilhosa, com uma infinidade de variedades e muitos benefícios comprovados para a saúde. Trata-se de fazer escolhas conscientes, de se conhecer melhor, de estar atento aos sinais do seu corpo e, acima de tudo, de conversar com o seu médico ou farmacêutico. Eles são os seus maiores aliados nesta jornada de saúde. Pequenas mudanças nos seus hábitos diários podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade, permitindo-lhe desfrutar da vida com mais energia, mais vitalidade e menos preocupações com a sua pressão arterial. A sua saúde é um investimento, e cada decisão informada que toma é um passo para uma vida mais longa e plena. Gostaria muito de saber o que pensa sobre tudo isto. Algum destes chás o surpreendeu mais? Que chás costuma beber no seu dia a dia? Partilhe as suas experiências, as suas dúvidas e as suas perguntas nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração ou a ajuda que outra pessoa na nossa comunidade precisa. E juntos, podemos aprender e apoiar-nos uns aos outros nesta caminhada pela vida. Se este vídeo lhe trouxe valor, se o ajudou a ver o chá com outros olhos, a estar mais alerta e a proteger a sua saúde, por favor, deixe o seu gosto. Isso ajuda o nosso canal a crescer, a levar esta mensagem importante a mais pessoas da nossa idade que também precisam desta informação. E se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos. Junte-se à nossa comunidade para mais dicas de saúde e bem-estar, pensadas especialmente para si, para que possamos continuar a nossa conversa e explorar juntos como viver a nossa melhor vida a cada idade. Lembre-se sempre, a sua saúde é o seu maior tesouro. Cuidar dela é o maior presente que pode dar a si mesmo e aos seus entes queridos. Viva a sua melhor vida em todas as idades, com vitalidade, sabedoria e um coração saudável.